Hoje é um dia mágico pela possibilidade que nós temos de podermos estar entrando em contato com essa mensagem tão transformadora, tão modificadora de vidas e tão consoladora como é a doutrina espírita. E é essa mesma doutrina, é esse mesmo material doutrinário tão forte que o Espiritismo representa, que abre para nós perspectivas profundamente transformadoras, na medida em que traz para nós algumas verdades que são extremamente importantes para a redefinição dos nossos objetivos de vida. Quando a doutrina espírita começa a fazer o seu trabalho de investigação do entendimento da alma humana, ela vai desdobrando conhecimentos, ela vai abrindo verdades, ela vai entrando em contato com determinados segredos que existem dentro da vida imortal e trazendo para nós tantas informações consoladoras, tantas coisas extraordinárias que nem sempre a gente consegue ver. A primeira das grandes verdades consoladoras que nós tivemos a oportunidade de entrar em contato através da doutrina espírita foi a informação de que a vida continua. Meu Deus! Como foi incrível isso, porque a vida sem a perspectiva da continuidade seria muito sombria. Imaginar que nós nascemos e que caminhamos progressivamente para o túmulo, para a morte, o desaparecimento, é muito funesto, é muito ruim. Você imaginar que você nasce e você diz, meu Deus, qual é o meu fim? Meu fim é desaparecer entre os homens. Ah, se fosse assim, como seria amargo viver, como seria tão triste a existência humana. Mas o Espiritismo, investigando os fenômenos mediúnicos, verificando determinados atos que aconteciam, determinadas ocorrências de manifestações e de mensagens, vai revelar para nós, inequivocamente, que para toda causa, para todo efeito inteligente, há de ter uma causa inteligente. E ao perceber determinados fenômenos onde respostas inteligentes eram dadas, as causas só poderiam ser inteligentes. E da investigação das causas que produziam aquelas notícias, aquelas informações tão curiosas, revela-se ao homem a certeza de que a vida continua. Saber disso é extremamente maravilhoso, porque quando nós descobrimos essa informação, não só nós passamos a perceber a vida como um desdobrar para o infinito, como também descobrimos que os nossos entes queridos também vivem. É profundamente consolador saber que o filho que tanto amamos e que por algum motivo a morte o levou da nossa convivência, vive. É tão difícil você voltar para casa e ver o leito vazio, passar a mão no cobertor, abrir o guarda-roupa, ver as roupas penduradas e saber que quem as usava não vai mais usar. Em cima da estante, do quarto, da bancada, os objetos deixados não serão mais utilizados. Seja uma criança ou seja um adulto, seja uma pessoa idosa, sejam os nossos pais, irmãos, mães, avós, que de repente nesse período da pandemia nos foram levados por essa circunstância dolorosa que a pandemia nos trouxe, como seria difícil se nós não tivéssemos a informação de que a vida continua. É exatamente a partir da leitura extraordinária do existir oferecida pela doutrina espírita que as nossas almas se enchem de consolação ao saber nossos filhos vivem, nossos pais vivem, aqueles a quem amamos não morreram. Nós existimos dentro de uma perspectiva imortal. E ainda que os nossos corpos venham a ser destruídos pela circunstância natural da vida orgânica, nós,
enquanto indivíduos permanecemos com a nossa individualidade, com as nossas características. Isso é maravilhoso demais. Mas não foi só isso que o Espiritismo nos revelou. Porque se ele dissesse para nós que nós vamos viver para sempre, mas que apesar de vivermos para sempre, não pudéssemos nos comunicar com os que partiram daqui, adiantaria pouco em termos de consolo. Seria bom saber que nossos filhos vivem, que nossos entes queridos estão vivos, mas saber que além de estarem vivos, que eles podem se comunicar conosco, porque o Espiritismo nos trouxe uma segunda informação extremamente consoladora, a alma imortal, a primeira, e a segunda, os espíritos se comunicam com os homens. Ah, que coisa extraordinária poder saber que durante um momento de sonho eu posso me desprender e rever meus amores, que posso vê-los, que posso ouvi-los, que posso sentir a presença deles no meu ambiente doméstico, que posso receber uma carta consoladora, recebida por um médium que traz os detalhes de sua vida no mundo espiritual, que venha serenar o meu coração saudoso, dizendo que meu filho, meu amado filho, vive, e além de viver, que esse meu filho também tem a possibilidade de estar em comunicação comigo, que eu posso sim, através do meu trabalho de conexão com o mundo espiritual, entrar em contato com ele. Foi uma segunda verdade muito consoladora. Mas não era só essa. Houve uma terceira verdade muito forte que os espíritos também nos trouxeram. Essa terceira verdade é talvez a mais maravilhosa de todas, porque ser uma alma imortal é muito bom. É muito bom. Saber que a gente se comunica com os nossos entes queridos é muito bom também, mas tem uma terceira informação extremamente preciosa. A informação de que todos nós seremos felizes, de que todas as almas se reunirão na paz, que todos eles conseguirão e todos nós sermos espíritos em condições de felicidade plena. Essa informação é extraordinária, porque às vezes os nossos entes queridos partiram da Terra por vias não bem recomendáveis, tiveram uma existência um pouco equivocada, fizeram alguns atos reprováveis, e diante dessa perspectiva de termos uma vida com alguns enganos, com alguns tropeços, nós muitas vezes temos a sensação de que os nossos entes queridos, de alguma forma, eles não terão um futuro feliz. Mas o Espiritismo vem e leva para longe de nós essas angústias, dizendo: todos nós alcançaremos a perfeição. Todos nós seremos felizes, todos estamos marcados para sermos almas felizes. Então, eu existo, eu encontro com os meus amores e nós seremos felizes. Essa terceira informação, ela acalenta profundamente as nossas almas, principalmente quando nós temos uma história de equívocos daqueles nossos companheiros que partiram. Mas o Espiritismo nos trouxe uma quarta verdade muito interessante. Além de dizer para nós que somos almas imortais, além de dizer que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos, além de dizer para nós que as nossas histórias têm um final feliz, ele nos deu a chave de como acessar essa felicidade. Porque é assim, todos os espíritos serão felizes. Então eu quero sair da vida e quero ser um espírito feliz. Não poderemos. Existe uma condição para acessar a felicidade. A condição para acessar a felicidade chama-se amor. É impossível ser feliz sem amar. É impossível aos espíritos alcançar a plenitude, a grandeza de alma, se nós não somos espíritos capazes de promovermos em nós as mudanças que poderíamos promover.
Se nós não amarmos, se nós não nos dedicarmos a entender o outro, a aproveitar os nossos dias, os nossos momentos, as nossas horas de reencontro com as pessoas que conosco convivem, se eu não exercitar o amor na minha vida, ainda que eu esteja marcado para ser um espírito feliz, eu não tenho a chave para abrir a porta. Não temos a chave. A chave para abrir a porta é o amor. Eu preciso encontrar a chave para abrir essa porta, para acessar a felicidade. Ah, sou uma alma imortal. Sim, sou uma alma imortal. Os outros são almas imortais. Ah, todos podemos nos comunicar. Ai, que bom, podemos nos comunicar com os espíritos. Nós todos seremos espíritos felizes. Ai, que bênção, somos espíritos felizes. Mas há uma condição: achar a chave. Temos que achar a chave, porque tem que abrir essa porta. A porta do amor é que dá acesso a que o espírito alcance a felicidade. Enquanto nós não fizermos esse nosso movimento na direção do amor, nós não alcançamos a felicidade. E o que a gente encontra como a nossa quinta informação que o Espiritismo nos trouxe? Que existe uma forma de nós acharmos essa chave. Essa chave, na verdade, ela não está fora de nós. Ela está dentro do nosso coração. Nós precisamos mergulhar no fundo do nosso eu para achar essa chave. E quando achamos essa chave, trazemos a chave, abrimos a porta e nos tornamos espíritos felizes. A bem da verdade, são várias portas. Cada porta que eu abro, um estado diferente de felicidade vai me alcançando. Quanto mais amor eu vivo, mais chaves eu tenho para abrir as portas e eu vou me tornando cada vez mais feliz. E não existe condição, mas não existe mesmo possibilidade do espírito alcançar essa plenitude espiritual se ele está de costas para aquilo que o amor determina que nós façamos. E esse é um determinismo divino. Esse é um determinismo divino. Ele decidiu que é assim. Deus decidiu que a forma de nós alcançarmos a plenitude é através do amor. Não tem outro jeito. Então, a conclusão lógica que a gente chega diante de tudo isso é que, como nós somos imperfeitos, temos um caminho para a felicidade e só chegamos lá pelo amor, eu tenho que exercitar o amor. É a conclusão lógica que a gente tira a partir do momento em que o Espiritismo nos chega. Eu preciso, portanto, da possibilidade de exercitar esse amor. Senhor, Senhor, meu Deus, não vivo o amor, sou infeliz. Como não vivo o amor, não sou feliz no mundo espiritual. Não existe um só espírito no mundo espiritual que diga, não vivo o amor, mas sou muito feliz. Não é verdade. Todos os espíritos que não vivem o amor se sentem infelizes e têm sede de amar. Percebem, meu Deus, eu não amei, meu Deus, eu não amo, meu Deus, eu não aproveitei. E eu preciso ser feliz, eu não suporto a infelicidade. Eu preciso achar essa chave. Preciso ter a chance de poder exercitar essas virtudes. Eu quero verdadeiramente fazer uma mudança na minha vida. Os espíritos poderiam ficar no mundo espiritual. Sim, claro, poderiam ficar. A gente evolui no mundo espiritual, gente. Lógico, eu posso chegar no mundo espiritual de um jeitinho e aprender e depois lá crescer e me desenvolver. Existem vários espíritos que mostram crescimento mesmo vivendo no mundo dos espíritos, sem dúvida nenhuma. Mas não tem como provar que mudaram. Eu não tenho como ter certeza que eu mudei se eu ficar só no mundo espiritual. Porque lá eu posso dizer, olha, eu perdoei, eu entendi, eu não posso ser assim, eu tenho que ser amoroso. É lógico. Eu não tenho conta para pagar, não tenho gás, menino para levar na escola, não tenho nada de confusão na minha vida. Estou só eu diante de mim mesmo, sei que a vida é imortal, estou de cara para a imortalidade, percebo a lei de causa e efeito agindo à minha volta. Como é que eu vou dizer que eu não sou bom? Como é que eu vou dizer que eu não entendi? Mas tem que saber se a gente entendeu na profundidade. E por isso, para que nós consigamos provar que nós mudamos, nós precisamos dar à lei de Deus
uma prova real de que eu, de fato, promovi em mim a mudança que eu tanto preciso fazer para dizer que eu agora amo. Então, eu preciso provar que eu amo. Eu preciso provar que eu sou, sim, capaz de amar. A condição no mundo espiritual pode ser até confortável para mim, mas eu preciso sair de lá. É aí que entra o quinto ponto extraordinário da doutrina espírita: a reencarnação. Esse mágico instrumento da lei de causa e efeito que permite a cada um de nós o retorno à vida física, o esquecimento do passado, o mergulho num corpo sem ter a certeza se eu vou sair vitorioso ou não, porque a depender da convicção das minhas virtudes, pode ser que eu falhe e pode ser que eu acerte. Então, para ter convicção se aquilo realmente ficou dentro de mim, só tem um jeito: precisa renascer. Sim, precisa renascer, porque é o renascimento que vai dar isso. Mas por quê? Porque o renascimento conecta o espírito a um corpo. E nesse processo de conexão da gestação, o esquecimento parcial do passado toma as nossas almas, engole boa parte das nossas convicções, e quando nós nos damos conta, estamos do outro lado da vida, acordados num corpo físico, com a nossa memória bastante esquecida e só tendo lembrança daquilo que verdadeiramente existia dentro de nós. Se os meus propósitos de mudança eram verdadeiros, eram extraordinariamente íntimos em mim, não vou esquecer, tá? Quando renasce, esquece tudo, mas isso fica. Mas aquilo que eu disse que eu havia mudado, mas que eu não tinha certeza de realmente ter acontecido, quando eu nasço, fica esquecido. Porque não estava no íntimo do meu ser. Renascer, portanto, é a prova real de que o espírito mudou. Se ele reencarnar e fizer o bem, esse mudou, pode acreditar. Porque se com todo o constrangimento que o corpo lhe exerce, ele ainda consegue ter um direcionamento para o bem, é porque as suas convicções estão realmente alinhadas com a lei de Deus. Mas muitos espíritos que se apresentam como bons do lado de lá, ao chegarem do lado de cá, se atrapalham com a vida, erram pelos caminhos e tropeçam diante das possibilidades de acerto. Enquanto que outros ficam aguardando pela possibilidade do renascimento. As condições não favorecem, as circunstâncias não se ajustam, ele não consegue as possibilidades para o renascimento, e o tempo vai passando e ele diz: eu preciso renascer. Eu quero voltar, eu já estou mudado, eu agora vou acertar. Me dá uma chance, eu vou fazer certo. Os insucessos são muito grandes, porque a gente não tem uma mudança muito efetiva. Mas a ardência de voltar, ela cresce à medida que o espírito percebe que ele não está tendo a possibilidade de vir por uma série de possibilidades que acontecem na vida material e que, de certa forma, dificultam que ele venha para o mundo físico. Até que ele pode, de repente, em função da harmonia do seu desejo com as possibilidades no mundo físico, esse indivíduo, então, renasce no mundo corporal. Então, vejamos como mudou a nossa cabeça com a visão que a doutrina espírita nos dá. Antes, uma perspectiva sombria, de uma existência que caminhava para o túmulo, para o fim de tudo, para o desaparecimento, para o esquecimento dos outros, para que nós nos convertêssemos apenas em uma lápide no cemitério. E, de repente, acena-se para nós um futuro extraordinário, uma vida imortal, a possibilidade de comunicabilidade com os espíritos, o dom de sermos sempre espíritos fadados à felicidade, a descoberta de que a chave da nossa felicidade está na vivência do amor, no exercício do amor e a necessidade do renascimento para que a gente consiga, através dessas inúmeras experiências corporais, enfim despertar do lado de cá com a compreensão daquilo que já tínhamos
do lado de lá. É por todas essas coisas que quando nós olhamos para a visão que a doutrina espírita nos oferece sobre tudo que nos circunda, nós nos sentimos extremamente beneficiados pela lei de Deus. Nós começamos a descobrir o quanto a lei se mobiliza para garantir a nós a felicidade. E então, movendo as nossas fibras mais íntimas e percebendo essa majestosa lei na qual nós estamos inseridos, os nossos corações vão lendo a existência por um lado completamente diferente. E a nossa visão da vida vai se transformando. E ao perceber que eu sou criatura imortal, a caminho da felicidade, com inúmeras chances para acertar, tantas quantas se fizerem necessárias, e que o meu destino é a felicidade, o sentimento que me vem é um sentimento de gratidão. Nós somos tomados por um sentimento de uma felicidade intrínseca e da necessidade de dizer a alguém ou a algo que nós verdadeiramente agradecemos profundamente pelas oportunidades que nos são concedidas. Desenvolver em nós o dom de sermos gratos, de agradecermos por aquilo que a vida nos concede, é um dos atributos mais extraordinários que a criatura humana desenvolve a partir do momento em que a sua leitura de vida pela ótica espírita descerra diante de si horizontes completamente diferentes e ao contemplar as coisas que nos circundam, ao observar quem verdadeiramente somos nós ou o que somos nós, deixar de nos olhar no espelho pensando que somos aquilo que o espelho reflete, mas nos vermos como uma alma transcendente e imortal, com um destino fadado ao sucesso e à felicidade. Amado profundamente pelo nosso Criador, surge daí a primeira das grandes gratidões que a criatura humana tem para devolver ao universo por tudo aquilo que recebe. Nesse grande movimento de gratidão a tudo que a vida nos dá, nós vamos perceber que quem acorda do ponto de vista espiritual, quem desperta para as perspectivas do existir, torna-se naturalmente grato a Deus. Sim. A gratidão a Deus é uma consequência natural do entendimento da vida pela ótica espírita. Se eu não tenho um entendimento espírita, eu talvez não consiga ser grato a Deus. Talvez eu tenha dificuldade de entender seu amor e sua misericórdia. Mas quando eu vejo esse plano divino, quando eu sou capaz de observar diante de mim as transformações que acontecem e entender o mecanismo da vida, eu paro e digo, meu Deus, quanto amor tu tens por mim. Porque tu não desistes da minha alma imperfeita. Tu apostas na minha perfectibilidade. Tu me ofereces uma série de oportunidades. Eu nasço e renasço e tu me dás outra chance. E eu faço bobagem e tu me entregas outra. E eu te juro que vou fazer tudo certo e me atropelo de novo. E tu, ao perceberes que eu ainda me atrapalho nas minhas próprias pernas, me concedes um tempo de reflexão e me dás outra oportunidade e mais outra, e me dizes, meu filho, o teu destino é a felicidade. Me ofereces diversas religiões para que eu tenha livros religiosos distintos, que eu invista a roupa sacerdotal de diversos credos, para que em cada uma dessas oportunidades eu tenha a chance de realizar as mudanças internas que eu preciso fazer. E de dogma em dogma, sacramento em sacramento, vivendo liturgias e atos externos, eu vou despertando para a minha questão interior. E o Senhor vai apostando em nós. Ele vai investindo nas nossas almas, nos oferecendo novas oportunidades. Não se cansa de nós e nos cerca de todas as possibilidades.
E mesmo que, de repente, eu esteja vivendo uma circunstância que eu possa dizer, está pesada a minha prova, hoje eu sei, ela vai passar. É só uma janela da existência. Eu terei outras. Sou uma alma imortal. Vivencio essa experiência hoje porque é a circunstância espiritual que eu me encontro hoje. Mas eu vou exercitar isso de novo. Eu vou vencer essa circunstância numa próxima. Essa situação volta para mim. Eu vou voltar a experimentar aquilo que eu preciso mostrar que eu venci. Então eu vou lutando, eu vou voltando quantas vezes forem precisas. E essa lei linda que vai abrindo para nós, vai nos revelando uma só coisa. Deus, o supremo amor e sabedoria, mescla as suas leis apenas para estabelecer para nós caminhos para conferir a nós o acesso à felicidade. Não é outro motivo pelo qual as nossas existências estão cheias de oportunidades de comprovação de que amamos. E quando nós erramos, as experiências se repetem e hão de se repetir quantas vezes se fizerem necessárias para que aprendamos o amor. O objetivo é só esse. Você não aprendeu? Vamos repetir. Não aprendeu? Vamos repetir. Para que a gente aprenda a amar. À medida que eu vou aprendendo a amar, os meus olhos vão se transformando e eu vou abrindo as portas e conseguindo sentir cada vez mais essa felicidade que nos invade, que nos transforma e que nos torna capazes de efetivamente mudarmos as nossas existências. Portanto, o sentimento de gratidão ao Criador é a consequência natural do entendimento da vida sob a perspectiva espírita. Não há mais maldições, não há mais blasfêmias, não há mais revoltas. Existe apenas amor, gratidão das nossas almas na direção daquele que nos criou. Mas não é somente a Deus que a gente desenvolve esse sentimento de gratidão. Quando nós nos percebemos conhecedores da mensagem espírita, além de nós nos tornarmos criaturas capazes de agradecermos a Deus, nós começamos a perceber outros personagens que também são merecendentes da nossa gratidão, do nosso sentimento de afeto e de reconhecimento. Uma segunda gratidão que nós encontramos que é natural no processo evolutivo nosso do entendimento da vida, conforme o Espiritismo nos aponta, são as nossas mães. Elas nos geraram, elas nos trouxeram ao mundo. E alguém pode dizer assim, mas a minha mãe não me amou, minha mãe me abandonou, minha mãe me rejeitou, mas minha mãe me teve. Ainda que nossas mães possam ter nos abandonado, elas nos levaram no ventre, nos garantiram sobreviver dentro de um ventre, nos conduziram a um parto. Elas poderiam ter, de alguma forma, evitado o nosso renascimento. Só pela possibilidade de nascermos entre os homens, só pelo dom de podermos tomar um corpo de carne novamente, nós já temos uma dívida impagável com ela. Por quê? Porque nossa mãe conferiu a nós a possibilidade do retorno, a chance de nós estarmos novamente entre os homens, essa chance de renascer, de ficar novamente enfrascado nesse corpo pesado e podermos provar se realmente mudamos ou não, andar pesado, carregando esse corpo para onde vamos. Essa perspectiva que nós estamos hoje vivendo, houve uma mulher que nos oportunizou essa possibilidade. Se ela nos abandonou, ainda assim existe gratidão pelo corpo que nos ofereceu. Mas se ela não nos abandonou e nos criou, ela merece uma gratidão dobrada, porque além de ter tido, ela também cuidou de nós, poderia ter nos deixado. Quando elas nos abandonam, nós ganhamos duas mães, porque outra pessoa exerceu esse papel. O ser humano, ele é de forma desenvolvida tão dependente que é impossível alguém chegar à idade adulta
sem haver antes tido alguém que lhe cuidasse quando era bebê. Nenhum bebê sobrevive sem cuidados. Não dá. Tem que alimentar, lavar, cuidar, dar água, comida. Então não dá. Se você é adulto, alguém cuidou de você. Então, olha, você era totalmente dependente. E alguém promoveu o seu cuidado para que você garantisse a sua sobrevivência. Gratidão também a essa pessoa. Se a mãe abandonou, você é uma segunda mãe que foi quem cuidou, quem desenvolveu essa possibilidade da sua idade adulta. Mas se a mãe fez isso, muito mais gratidão a ela, nos esforços que fez. Ah, mas ela era uma mulher amarga, ela era uma mulher difícil, ela era uma mulher que não dava carinho, ela tinha dificuldade de afeto. Ainda que ela seja assim, nós não sabemos que educação que ela recebeu. Muitos dos nossos pais foram vítimas dos nossos avós, que os criaram dentro de uma perspectiva ainda mais equivocada de como ser mãe. Então, por isso, nossas mães, às vezes, vêm de histórias mal resolvidas e nós precisamos entender que a criatura humana, ela, às vezes, tem fragilidades que decorrem da dificuldade que ela tem de expressar um amor que ela não conseguiu viver. Então, nós temos que desenvolver em nós o dom da misericórdia e sermos gratos mesmo quando as nossas mães não conseguiram exercer o papel daquela mãe amorosa que nós gostaríamos que as nossas mães fossem. Que dirá, então, das mães amorosas, hein? Quanta gratidão deve existir nas nossas almas quando temos uma mulher que nos gesta, que nos cuida e que nos ama, que é capaz de entregar a sua própria vida por nós, que sacrificou sua beleza, sua juventude, as perspectivas, às vezes profissionais, para poder se dedicar à prole, para poder permitir que nós tivéssemos renascido entre as criaturas. A segunda das grandes gratidões que nós temos é para com a nossa mãe, por esse dom de ter nos gestado. Mas as mulheres não gestam seus filhos sozinhos. Nossos pais também são pessoas importantes no nosso processo de retorno à vida física. Ah, mas o meu pai só fecundou minha mãe e foi embora. Ainda assim, nós temos que desenvolver o dom da gratidão. Ainda nessas perspectivas. Porque ele foi o instrumento da lei para que nós pudéssemos renascer. Ele foi aquilo que nós tivemos o mérito de receber pelas nossas condições espirituais e assim pudéssemos, ao mesmo tempo, exercitar amor em condições que podem ser até adversas, mas que foram as condições que a vida nos concedeu para que nós desenvolvêssemos sentimentos novos. Guardar desamor, ódio, ressentimentos e mágoas não resolveriam as nossas vidas. Porque a perspectiva espiritual que o Espiritismo nos desenha não dá mais condições para que nós desenvolvamos desamor pelas pessoas. Claro que não. Porque a leitura espiritual que o mundo nos oferece, a partir da perspectiva espírita, não dá mais para que você tenha mágoa de seu pai, ódio de seu pai, porque ele lhe abandonou, porque a nossa compreensão do existir passa a ser totalmente diferente. Eu terei várias existências. Se nessa não tive a permissão, o merecimento de ter uma família como eu gostaria, eu preciso agir para merecê-la e não querer antes de merecer. Primeiro merece, depois recebe. Então, se eu tiver ódio, mágoa do meu pai, eu só estou sinalizando que eu ainda não tenho a docilidade da alma para merecer aquilo que eu tanto desejo. Você quer? Então mereça. Primeiro mereça, para que depois você usufrua, porque é da lei que o homem só coma daquilo que ele mesmo plantou. Então, se os nossos pais nos abandonam e têm essa perspectiva, que dirá dos pais que ficam, que cuidam de seus filhos, que permanecem ao longo da sua criação? Mas meu pai era violento, era agressivo, alcoólatra. Mesmo nessas circunstâncias,
o nosso sentimento deve ser o de misericórdia, porque o homem, ele é mais frágil do que perverso. Talvez nosso pai, que tenha tido tantas fragilidades morais, tenha sido alguém a quem faltou aquele agasalho da parte dos nossos avós. Como foi a educação que seus avós deram a seus pais? Como foi que os nossos avós educaram nossos pais para que eles tivessem uma noção de respeito e de responsabilidade? Terão eles conseguido educá-los na parte sexual, na parte comportamental com relação à bebida? Terão eles explicado de maneira clara as responsabilidades do casamento? Ou ele sentiu um peso muito grande sobre os ombros quando muito jovem, assumiu sobre si mesmo a responsabilidade de cuidar de uma família? Então, nós temos que reconsiderar as nossas avaliações, os nossos julgamentos sobre os nossos pais, refletindo sobre as histórias que eles trouxeram e o que aconteceu com eles, na fragilidade que eles possuíam e das responsabilidades que lhes foram trazidas às mãos. Misericórdia com eles e gratidão do mesmo jeito. Que dirá, então, da gratidão que temos que ter com pais que são amorosos, que são zelosos, que são cuidadores, protetores de seus filhos? O quão mais gratos nós temos que ser com as criaturas que promovem isso nas nossas vidas. Assim, portanto, o nosso existir, ele precisa ter todas essas reflexões. Na Revista Espírita de 1865, no fascículo de agosto, existe uma mensagem chamada A Chave do Céu, aonde Lacordaire oferece 5 degraus da caridade. No degrau primeiro, a nossa necessidade de cuidarmos de nossos esposos, esposas e dos filhos. Cônjuges e filhos devem ser aqueles que devemos cuidar mais. No segundo degrau, e que às vezes pode assumir o papel de primeiro, segundo Lacordaire, estão os autores dos nossos dias. Ele não fala pais, fala autores dos vossos dias. Porque às vezes os autores dos nossos dias não foram nosso pai, nossa mãe, foram nossos avós, foram nossos padrinhos, foram nossos tios, irmãos mais velhos. Então, nós devemos gratidão a esses que fizeram as nossas existências acontecer, aqueles que foram nossos pais, aqueles que, de certa maneira, contribuíram para a nossa formação e para o nosso retorno à vida física. No terceiro degrau, os nossos irmãos consanguíneos, os irmãos segundo a carne. No quarto degrau, os amigos do coração. E no quinto, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Essa leitura de como devemos ser gratos à vida e cuidar das pessoas que estão próximas de nós não podem ser esquecidas. E essas 3 gratidões são muito importantes. A gratidão a Deus pelo entendimento da majestade da vida. E a gratidão à nossa mãe e ao nosso pai pela perspectiva de nos darem a chance do retorno. Quanta gratidão nós devemos a essas personagens tão importantes para o nosso retorno à vida física. Mas existe uma quarta gratidão, que às vezes nós esquecemos. Conta-nos a doutrina espírita que todos nós, antes de renascermos, passamos por um período de reflexão. Por um período em que nós pensamos o que vamos fazer. E há um corpo de espíritos benfeitores que nos auxiliam a desenvolver as nossas melhores decisões. Eles não traçam o nosso destino, eles traçam a melhor rota. É como o GPS. O GPS traça para você a melhor rota, mas ele não obriga você a andar por ela. Mas ele diz, olha, o melhor caminho é esse. E você vai sendo orientado pelo GPS a dobrar. Vira à direita, vira à esquerda. Mas se você perdeu uma curva, a responsabilidade é do seu livre-arbítrio. Se você perdeu a curva, o que é que o GPS faz? Ele redefine o caminho e você vai chegar ao destino, que é a felicidade. O destino não vai mudar. Seu destino qual é? Felicidade. Não vai mudar. Só que como você perdeu a curva, você vai pegar outro caminho. Imediatamente, o GPS reprograma as coisas e diz, agora você vai por lá, pela rua de cima. Nunca o caminho será melhor, será sempre mais difícil, mais longo, ruas mais esquisitas, vai perder mais tempo, mas chegará ao destino. Quem programa o GPS são esses espíritos que cuidam das nossas vidas.
que às vezes nós esquecemos tanto deles, os espíritos benfeitores. Quem de nós é grato a esse companheiro que está velando pelas nossas existências? O Espiritismo nos diz que ele não é criado para ser a nossa sombra espiritual, para andar conosco para onde vamos. Ele é um espírito mais velho do que nós, mais antigo, mais sábio, com mais conhecimento, com mais entendimento da lei, e que assume a responsabilidade de nos orientar na vida. Ele não vai pegar a nossa mão e não vai nos impedir de cair no buraco, mas ele vai nos orientar do que temos que fazer, por que caminho seguir. Suas orientações nunca nos faltarão, mas o nosso livre-arbítrio é quem vai tomar a decisão final de qual rota pegar. Se acompanha o GPS ou se muda o trajeto e pega uma rota mais longa. Mas o GPS nunca desliga, nunca nos abandona. Você não tem a possibilidade de dizer assim, eu estava fazendo, quando eu perdi a curva, o GPS disse, agora não dá mais. Ele sempre dá um jeito, então você vai lá na frente, vai fazer o retorno lá no trevo e volta. Ele sempre tem uma solução imediata para a nossa circunstância. Então, todas as decisões que tomamos, quando nós nos equivocamos, os nossos mentores estão apostos para, durante o sonho, para, através das intuições, nos ajudarem a ter as decisões mais corretas para as nossas existências. O que nós precisamos, na verdade, é perceber essa assistência e lhes sermos mais gratos. Orarmos mais em gratidão a eles. Orarmos mais agradecendo por tudo aquilo que eles já fizeram por nós. Olhe para trás e veja de quantas fogueiras ele lhe salvou, de quantas armadilhas você se livrou, quantos buracos que você poderia ter caído e que ele lhe poupou. Em tudo aquilo que poderia ter acontecido de ruim e que não aconteceu, manifesta-se a presença dos benfeitores espirituais. Portanto, nossa compreensão sobre doutrina espírita, nossa leitura sobre o existir, nossa visão de mundo, nossa visão transcendente e consoladora que o Espiritismo nos traz, nos convoca necessariamente a despertar em nós 4 gratidões inadiáveis nas nossas vidas. A primeira, a gratidão ao nosso Criador pela perspectiva de futuro, pelas suas estratégias utilizadas para a nossa educação espiritual e pelo nosso destino feliz nos braços da felicidade. Nossa gratidão a nosso pai, a nossa mãe, pela perspectiva de nos terem dado um corpo novamente e vivermos entre os homens e podermos estar entre as criaturas, vivenciando o amor e podendo mudar as nossas histórias. E nossa quarta gratidão para os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos espirituais, que cuidam de nós com uma solicitude indescritível, na perspectiva de que nós aprendamos o caminho da felicidade. Que agradeçamos a eles, portanto, a isso, e sejamos sempre gratos a esses companheiros que tudo fazem para que sejamos felizes.